Bem-vindos, esse é o nosso treinamento de líderes de home group. Vamos então à terceira lição. Na terceira lição, nós vamos falar as 5 funções do home group, tudo bem? Esse é o nosso tema de hoje, as 5 funções do home group. Então, é claro que o home group também, para ele funcionar, para ele caminhar bem, ele tem funções. Mas como nós podemos perceber essas funções do home group na prática? Então, nós vamos falar de 5 hoje, vamos falar de cada uma delas. Então, na prática operacional do dia a dia, destacamos 5 delas, as quais julgamos extremamente ser essencial e que engloba todas as demais. Então, é claro que para um home group ele ser bem sucedido, para ele funcionar bem, ele tem muitas funções, claro que sim. Mas hoje nós vamos falar apenas aqui de 5. Então, as 5 funções são uma maneira pela qual, por isso que o manual está dizendo, essas 5 funções são a maneira pela qual podemos medir a temperatura e a atmosfera espiritual e social do home group. Então, através das 5 funções, aqui está falando medir a temperatura, né? É claro que não vai estar lá em 40 graus, 50 graus, mas aquela temperatura, né, de ânimo, de amor, de aconchego, né, que os irmãos têm dentro do home group. Como o home group está, ele está animado, ele está desanimado, né? Então, através de nós observar essas 5 funções, nós podemos perceber a temperatura realmente, né, o nível, né, de ânimo, de motivação que o home group pode estar se encontrando naquele momento. E assim nós podemos gerar que ele cumpra o seu papel na igreja local, né? Então, o home group ele está inserido dentro de uma igreja local. Nós já falamos aqui em outra lição que a igreja local ela é composta por home groups, né? Então, ele está inserido nesse contexto aí da igreja local. A primeira função do home group é testemunho e integração. Eu acho que o próprio nome aqui, né, quando aparece aqui integração, testemunho e integração, né? Tem integração, realmente integrar as novas pessoas. Então vejamos, né, que quando nós estamos aqui cheios do amor de Deus, então automaticamente nós vamos atrair outras pessoas para si mesmo e para o home group e a igreja. É claro que nós precisamos primeiro ganhar as pessoas para nós, para depois nós ganhar as pessoas para a igreja. Entende? Então, pessoas que estão cheias do amor de Deus, elas vão atrair outras. Agora, uma vez que as pessoas que uma pessoa aceitou dos pais e o princípio divino nasceu espiritualmente, ela tem que ser cuidada e integrada na vida da igreja local. Então, como nós já falamos, não é só levar uma pessoa para um seminário ou para um sermão, achar que essa pessoa vai se tornar membro. Não, ela precisa ser bem integrada, entende? E é claro que um dos melhores lugares para ela ser bem integrada é dentro do home group. Algumas pessoas nascem espiritualmente depois de um seminário do princípio divino, ou pode ser através de 1 a 1, e depois vão mais à igreja, e depois não vão mais à igreja. Então, por que uma pessoa, ao participar de um seminário de 7 dias, ao receber o estudo do princípio divino, por que ela não vai mais na igreja? Então, tem alguma coisa acontecendo aí, ou seja, tem alguma coisa que está deixando de ser feita. É justamente essa integração. Então, não basta só a pessoa receber um estudo do princípio divino ou receber um seminário de 7 dias. Ela precisa ter uma boa integração com os irmãos do home group para que ela possa se integrar bem na igreja. Então, por que isso acontece? Porque se sente um peixe fora d'água, né? Então, justamente voltamos àquele outro ponto que nós já falamos, né? Do peixe fora d'água. Então, a pessoa ela precisa ser bem recebida, ser bem aconchegada. E isso não é só o pai espiritual, é todos os irmãos da igreja, ou todos os irmãos do home group, abraçar bem essa pessoa para que ela possa se sentir amada e assim integrar bem na igreja. Nesse sentido, o home group serve como uma ponte de integração
para dentro da igreja local. Então, o home group é o primeiro, é o local aonde uma pessoa ela é bem integrada dentro do home group. Se ela for bem integrada dentro do home group, ela vai se sentir muito bem na igreja. Por isso o home group é tão importante, o cuidado que o home group tem que dar para um membro novo, ele é tão importante. Sabe aquela primeira impressão e a que fica? É justamente aí. Ela chegou no home group, ela encontrou um ambiente de amor, amoroso, ela vai ficar na igreja. Assim, a pessoa não se sentirá como um peixe fora d'água, mas, e sim como a parte integral da igreja local, entende? Então, ela vai se sentir parte integral da igreja local. Então, o home group ele é de suma importância para receber essa pessoa nova. Como a amizade faz a diferença no testemunho. Então, como a amizade vai fazer diferença dentro do testemunho? A amizade, ela quebra barreira e resistência. Às vezes, uma pessoa não viria para a nossa igreja, mas através da amizade, através de nós ganhar ela primeiro para nós podemos ganhá-la para a igreja. A amizade derruba barreiras. As mais diversas barreiras a amizade derruba. E também a amizade aproxima as pessoas, escutando as diferenças ou encurtando as diferenças. A amizade facilita conectar com Deus. A amizade é o caminho que Deus usa para atrair homens e mulheres para a salvação. Você imagina que todos nós estamos aqui na igreja, porque primeiro nosso pai espiritual, mãe espiritual, fez amizade conosco. Ora, poderia ser também o nosso pai ou mãe que nos trouxe para a igreja. No meu caso, foi a minha mãe que me trouxe para a igreja. Ou seja, é o oikos. Então, Deus, ele usa a amizade que as pessoas têm entre si para atrair elas para a salvação, para atrair elas para uma igreja, entende? Então, é mais através da amizade. Precisamos ganhar as pessoas primeiro para nós e depois nós as ganhamos naturalmente para a igreja. Então, não adianta eu tentar empurrar a igreja para uma pessoa. Primeiro eu tenho que ganhar a pessoa para mim e isso é necessário muito investimento de mim mesmo e aí depois eu vou conseguir trazê-la para a igreja. Um outro ponto muito importante é para conduzir pessoas ao princípio divino, nós ganhamos amigos e não inimigos. Então você vai ver, por exemplo, quer ver uma das coisas que aconteceu no passado, é que às vezes uma pessoa vinha para a igreja. E aí, porque a família às vezes se colocava contra, ou falava alguma coisa, aquela pessoa já abandonava a sua família. Então, eu não acho isso efetivo para o testemunho, nem efetivo na vida familiar. Eu posso estar na igreja, mas jamais eu devo ficar contra a minha família ou contra qualquer outra pessoa de outra igreja só porque ela não está aceitando, entende? Então, um dos princípios da paz é nós justamente respeitar a fé do outro, a religião do outro, entende? Então, no testemunho, devemos sempre ganhar amigos para apresentar o princípio divino. Nós devemos ganhar amigos e não inimigos. Não é verdade? Então, assim nós vamos transformando inimigos em amigos e amigos em filhos espirituais. Eu acredito que essa é a estrada, é a trilha do sucesso. É justamente você transformar inimigos em amigos e transformar amigos em filhos espirituais, ou seja, filhos espirituais em discípulos e discípulos em líderes. Sabe um desejo que eu tenho? É justamente de transformar filhos espirituais em líderes, líderes de home group, missionários, né? Ou vice-pastor, pastor. Então, esse deve ser o nosso desejo, né? De nós transformar inimigos em amigos, em filhos espirituais, depois em líderes, né? Em discípulos e líderes. Quando nós falamos discípulos, imagina como nós podemos discipular uma outra pessoa, entende? Como nós podemos estar fazendo esse discipulado.
eu sou uma pessoa que já me tornei uma pessoa celestial, então eu vou transformar uma outra pessoa em um discípulo, ou seja, outra pessoa celestial, e outra pessoa do reino celestial, dos pais celestiais. Entende? Então, vamos analisar como as crianças fazem amizade. Esse manual e essa terceira lição traz aqui um dos exemplos de como as crianças, por exemplo, nas festas, nos lugares públicos, elas fazem amizade. Vamos ver, por exemplo, em festa de aniversário, em restaurante, nas escolas, em retiros e nas próprias igrejas, é muito interessante ver como as crianças iniciam seu relacionamento. A gente que é pai, a gente sabe como que as crianças iniciam relacionamento. Ela começa ali esbarrando na saia da mãe, nas pernas do pai, e depois basta elas ver alguma situação, às vezes até uma joga a bola só para ver o que a outra criança vai fazer, e ali começa a despertar aquela amizade. Então, as crianças, elas chegam ao evento meias tímidas, encostando-se na parede, agarrando nas pernas dos pais, né, mãe, mas aos poucos elas vão encontrando meios de chamar a atenção umas das outras. É assim ou não é? Nós, adultos, nós temos muita dificuldade em fazer amizade, não é verdade? Em quebrar barreira. E às vezes é por isso que Jesus disse que para ir para o reino dos céus tinha que se tornar crianças, né? Tinha que tornar assim como as crianças, porque talvez são mais puras, né? São mais inocentes. Mas veja como as crianças fazem amizade. Então nós também deveríamos ter essas mesmas habilidades para fazer oicos e também fazer amizade. Às vezes uma puxa um brinquedo, por isso que a revista, a apostila aqui está dizendo para nós, às vezes uma puxa um brinquedo diferente, abre um saco de bombons ou usa qualquer outro artifício que sirva de abertura, em pouco tempo já estão correndo, subindo nos brinquedos, jogando bola juntas, nadando na piscina, etc. Então veja que as crianças elas não têm dificuldade para fazer amizade. Nós também no testemunho deveríamos ser fácil de poder abrir o nosso coração, abrir o coração das pessoas, não é verdade? Então, muitas vezes, os adultos só se aproximam uns dos outros em lugar público porque seus filhos abriram a porta. Primeiro, o mesmo princípio deve ser aplicado à igreja e ao home group, ao testemunho, entende? Então, nós devemos também ter essas habilidades para poder fazer amizade, assim, abrir portas, abrir o coração, facilitar aí o nosso testemunho, o testemunho oikos, né? O testemunho oikos. E aqui nessa terceira lição, nós vamos abordar um pouco do testemunho oikos. Então, oikos é uma das estratégias mais eficientes para restaurar amigos e conhecidos. Não é verdade? Eu estava observando, quando eu estava aqui pensando nessa lição de hoje, o ano passado, no final de 2018, eu completei a bênção dos 430 casais na rua. Mas sabe onde foi muito fácil fazer? Eu voltei lá onde nasci. Sabe aqueles amigos de escola, da infância, né, primos? Eu fui para a casa de todos eles. E quando eu falava da oração que eu fui fazer na casa, todos aceitavam. Por que todos aceitavam? Porque tinha aquele respeito, tinha aquele nível de coração também que já tinha da infância. Então, esse oikos também é muito importante. Não devemos desperdiçar esse oikos para o nosso testemunho. Porque no oikos você ora regularmente, durante certo período de tempo, por 3 pessoas específicas, né? Então, chegou um tempo que nós escolhemos muitas pessoas, 12 pessoas, mas dentro das 12 pessoas, escolhia 3 principais e orar as 3. Jesus também, ele muitas vezes, ele andou com 3 discípulos principais, né?
João, Pedro e Tiago. E tinha coisas que Jesus falava para 3 que ele não falava para os 12. Ou seja, Jesus também ele tinha ali a gema, né? Ele tinha um núcleo do seu home group de 12, vamos dizer assim, né? Da sua célula, do seu home group de 12. Ele tinha aquele núcleo também dos 3 discípulos, que andava com 3 e educava 3, diferente de como ele educava 12, né? Entende? Então, nós também devemos focar primeiro nessa trilha do sucesso, ganhando uma pessoa, depois ganhando 3 até chegar a 12, e assim sucessivamente, aumentando até nós cumprir nosso Messias tribal celestial. Trabalhar com elas e até restaurá-las. Devemos fazer isso como uma campanha da igreja local. Então, cada irmão, né, trabalhando. Imagina que nós estamos agora na era, no momento aqui da internet, e aí nós estamos enviando vídeos. E dentro das pessoas que estão recebendo nossos vídeos, tem sempre aquelas mais positivas. Verdade ou não é verdade? Tem sempre as mais positivas. E devemos focar, então, em oração nessas pessoas. Entende? E aí, então, levando elas até que possa nascer espiritualmente. Até que nós possamos restaurá-las. Quando restaurar a pessoa, ela passa logo a ser integrada no home group e na igreja. E, assim, ser cuidada pessoalmente. Sabe, irmãos, preciosos irmãos e irmãs, cada pessoa precisa ser cuidada pessoalmente, entende? Ser bem cuidada, bem integrada na igreja local. Quando não, ainda continuamos a orar e investir nela, mas colocamos outro lugar. Então, nasceu uma pessoa, foi bem cuidada, não pode parar de cuidar, ainda vai continuar o treinamento com ela. Mas aí você já pode chamar outra pessoa e colocar no lugar daquela para você continuar orando. Entende? Como um pai espiritual que quer ter muito sucesso e muitos filhos espirituais. Mas não abandonamos, apenas diminuímos a marcação colada naquela pessoa. Sabe aquele zagueiro que cola no atacante, né? Ele cola e não deixa o atacante fazer o gol. Assim também temos que ser nós, achar um filho espiritual, colamos nele até nascer espiritualmente, entende? Investindo, 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 até que essa pessoa venha ter vitória. O segredo da boa integração. Vamos falar do segredo da boa integração. Num certo sentido, é mais importante integrar alguém na vida da igreja local e no home group do que levá-la diretamente para um seminário. Então, nós sabemos a dificuldade de nós tirar alguém da casa dele e conduzir até um seminário, não é verdade? Mas para o home group e para a igreja local, isso é muito mais fácil. Entende? Então, irmãos, por quê? Porque se ele estiver integrado na vida da igreja e no home group, ao ponto de não querer mais sair, pois tem ali preciosa amizade e relacionamento, olha, veja que está falando de uma amizade muito preciosa, aonde ele está bem inserido dentro do home group, na vida da igreja local, ele não vai mais querer sair. Mas cedo ou mais tarde, ele aceitará a verdade, porque estará sendo constantemente exposto à palavra, à oração e ao amor. Você imagina que uma pessoa, ela está chegando à igreja, e é tão interessante, sabe? Isso é tão interessante nos home group, porque a pessoa está sendo inserida, integrada no home group. O tempo todo ela está ali, recebendo a palavra, participando da oração e do amor, recebendo o amor constantemente. Então, a chance dessa pessoa nascer espiritualmente é muito grande. Vamos fazer isso. Vamos fazer home group. Vamos todos nós, sabe, essas 212 pessoas que estão no grupo dos líderes do home group do Brasil, porque este grupo agora vai ficar oficial para os líderes do home group do Brasil. Essas 212 pessoas, todos iniciam o home group, começam o home group e faz com muito amor, muito prazer e coração. Nós vamos ganhar muita vitória. Então, se a pessoa somente tomar uma decisão superficial e não for bem integrada na vida da igreja local e no home group, ela se torna
uma pessoa fácil para a negatividade e não vencerá os testes. Por isso que uma pessoa tem que ser bem integrada, bem ali, integrada no home group, na igreja local, com a palavra, com a oração, com o amor dos irmãos. Qualquer palavra de negatividade, ela vai superar. Porque ela está bem integrada, ela sente, ela sabe que o lugar que ela está participando é seguro para ela e para a família dela. O segredo da boa integração. Uma das chaves para essa integração é o cultivo de relacionamento de profunda amizade. Então, aprofundar mesmo a amizade, irmãos. Muitas vezes a gente fica com o pé atrás, não é? Com a amizade. Mas nós devemos aprofundar a amizade. As pessoas na sociedade, elas estão carentes de amor. Então, se nós oferecermos um amor de qualidade, uma amizade de qualidade, elas vão vir. Se uma pessoa se sente que ela tem amigos genuínos em um lugar, ela tende a querer continuar a frequentar aquele lugar. Sim ou não? Sim. O que elas precisam é uma amizade genuína. Ela pensa assim, eu tenho um relacionamento precioso e amizades profundas aqui, quero ficar voltando sempre. Tinha uma pessoa, ela continua participando no home group hoje. A gente estava lá no home group, né? Isso era lá em Brumado, na Bahia, e ela dizia, o home group é um grupo de terapia, é um grupo que eu venho e eu me sinto bem, eu chego aqui, tudo transforma na minha vida. Mas, preciosos irmãos, para isso, o grupo tem que estar transformado. Para isso, o grupo tem que ser um purê de batata. Eu quero falar do purê de batata depois. Esse é o segredo. O segredo é o principal cultivo dessa amizade profunda. Né? É esse cultivo, é o segredo. Cultivar sempre. Então, se você é chamado por Deus, já está cheio de amor, você já é capaz de fazer isso. É ou não é? Então, assim, demonstra esse amor genuíno, dando atenção e investindo tempo na vida da pessoa que você quer restaurar. Então, é preciso este investimento. Por exemplo, aproveitar os eventos sociais. Uma das maneiras poderosas de cultivar essa amizade profunda é através de eventos sociais, realizando pelos irmãos do home group. Então, nós não devemos dizer para as pessoas, venha para a nossa igreja. Só falar para elas, venham, elas não vão vir. É nós que temos que ir até elas. Entende? Surgiu um aniversário lá do vizinho, me chamou, vou. Mesmo que estou muito cansado, vou fazer o sacrifício de ir. Me chamou para ir numa reunião lá na Câmara de Vereador, vou. Me chamou para ir em qualquer outra, uma reunião de ONGs, eu vou visitar. Me chamou para ir na igreja, eu vou na igreja dele a fim de que ele venha na minha. Entende? Então, aproveitar para aprofundar a amizade. Por exemplo, fazer café da manhã na igreja, fazer retiros, piqueniques, almoço, jantar, aniversário, chá de bebê, entende? Chá de casamento, vigília de oração, atividade esportiva, de recreação, tudo isso são eventos sociais que eu devo aproveitar para estar aprofundando a amizade. Eu digo para vocês, eu aprofundava a amizade até em velório. Eu ia para o velório e as pessoas sabiam, então, é o pastor, ele me chamava para cantar, ia fazer oração. Até nesse momento aproveitava para fazer amizade profunda. Então, lembre-se, uma amizade profunda não é cultivada com uma conversa superficial de 5 ou 10 minutos. Uma amizade profunda é a amizade que se passa a hora conversando. Que se passa a hora junto. Entende? É necessário investir tempo para ouvir o coração da pessoa.
e assim integrá-la no home group e na vida da igreja local. Ontem o Sr. Ronilson falou que escutar é uma maneira de amar, a arte de ouvir. Nós temos que ouvir. Muitas vezes, principalmente quem é líder, o pastor, tem muita mania de falar muito, mas muitas vezes a gente tem que se calar e ouvir as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas, elas só querem aliviar o seu coração. E se ela for ouvida, já resolve bastante coisa. Então, desenvolver esse lado de ouvir, entende? De ouvir bem, escutar bem as pessoas. A importância do estudo do 1 a 1 no princípio divino faz parte de uma boa integração. Entende? Não pode faltar o estudo do princípio divino, porque as pessoas elas precisam aprender a essência do princípio divino. Então, esse tópico aqui explica apenas resumidamente, por isso que está dizendo, porque nós temos outros materiais para falar do 1 a 1. Então, vai falar resumidamente sobre o estudo do princípio divino 1 a 1. Então, esse aqui é para as informações mais completas, nós temos em outros manuais. Então, o manual do estudo do princípio divino 1 a 1. O 1 a 1, fazer 1 a 1 com o filho espiritual, com o convidado, e agora nós temos muitos irmãos fazendo 1 a 1 pelo WhatsApp, pelo Skype, pelo Zoom. Então, fazer 1 a 1, 1 a 1 é direção do Vedro Pai. O Vedro Pai nos pediu para dar conferência através de ler diretamente no livro do Princípio Divino. Então, é claro que a conferência, muito boa, mas ler diretamente no Princípio Divino, ali olhinho no olhinho, um de frente para o outro. Entende? Agora nós temos o livro com as cores vermelha, azul, amarela e branca. Todos nós temos acesso já a esse livro do Princípio Divino, com as cores divididas. Então, nós, com esse livro, nós podemos estudar 1 a 1, na primeira etapa, fazendo a leitura das cores vermelha, né? O pai espiritual faz a leitura da cor vermelha e o convidado faz a leitura. O convidado faz a leitura da cor vermelha e o pai espiritual faz a leitura da cor azul. E assim muita integração acontece. Irmãos e irmãs, chegou um tempo que eu tinha 12, 13 1 a 1 por dia. Então era assim, saía de manhã, fazia com o grupo, saía à tarde, fazia com outro grupo, à noite fazia reunião de home group. Eu adoro esse estilo de vida, de viver 24 horas pela providência. Entende? Então isso dá prazer. Você sente que você está sendo útil à construção do reino dos céus. Entende? Além disso, deve-se explicar os gráficos para reforçar. Então, nós temos aqui também um manual com os gráficos que pode ser mostrado, apresentado, e isso facilita a compreensão da leitura do livro do Princípio Divino. Isso facilita o entendimento, esclarece, pode esclarecer dúvida junto com o convidado. Entende? Ali lendo junto. O estudo 1 a 1 é uma forma eficaz de transmitir os ensinamentos do princípio divino aos nossos convidados. Então, eu quero que alguém nasça espiritualmente, eu preciso investir. Então, após a pessoa participar e receber os benefícios do home group, elas irão despertar o interesse em aprender mais sobre nossa vida de fé. Entende? Lendo diretamente no livro, podemos transmitir-lhes o conteúdo de forma individualizada. Então, você imagina que se você estiver com 12 pessoas, você vai ter que dividir a sua atenção para 12 pessoas, o seu amor para 12 pessoas. Mas se você está só com a pessoa, você investe diretamente em uma única pessoa. Entende? Ajustando as necessidades, características específicas daquela pessoa. O 1 a 1 deve ser realizado apenas entre duas pessoas
Caso contrário, o efeito ficará comprometido e não será mais um a um, mas um estudo em grupo. Então, um a um é entre o pai espiritual e o filho espiritual. Aí eu posso fazer com 2 pessoas? Até pode, mas esse já não é mais um a um. Esse é reunião de grupo. Se reuniram para estudar o princípio divino. Não deve ser realizado o estudo entre 2 pessoas do mesmo sexo. Por que não é bom um homem fazer um a um, ou do sexo oposto, né? Desculpa, do sexo oposto. Por quê? Veja você, eu disse que é olhinho no olhinho. E quando 2 pessoas de sexo oposto, né? Um homem fazendo uma mulher, então vai ter a ação de dar e receber. E isso pode trazer problema. Então, qualquer membro comprometido com o seu home group e centralizado na igreja local pode começar a ensinar o princípio divino a um. Qualquer membro comprometido com o home group e a igreja local pode fazer um a um. O a um deve ocorrer em local e horário pré-definido. Então, é preciso ter uma agenda, né? Marcar o dia do a um, o endereço do a um e o horário que vai realizar. Entende? As 2 partes têm que estar sabendo. Não é que eu chego lá, eu vim fazer um a um, mas não estava marcado, pegou a pessoa de surpresa. É importante que tenha endereço, hora e data definida. Um a um deve ocorrer em local e horário pré-definido, caso o convidado e o membro consiga, pode fazer o estudo do livro em 3 dias. Então, você imagina, né? Se o convidado tem tempo, o pai espiritual tem tempo, pode pegar e ler o dia todo, assim, fazendo o estudo dentro de 3 dias. Cultivando o estudo cerca de 10 horas por dia, intercalando com intervalo a cada um horário, ali, né? 1h30, né? Como um seminário de 3 dias. Então, veja que o seminário também, a gente realiza uma conferência dentro de 1h30. Então, você pode ler o dia todo, fazendo intervalo, lendo 1h30, fazendo intervalo. Também pode ser feito em 1, 2 ou mais 3 ou mais dias por semana, de acordo com a agenda do membro e do convidado. Então, é claro que nós podemos ter o estudo em mais dias da semana. Eu posso ir lá na segunda, posso voltar na quarta e também posso ir lá na sexta. Não é assim? Então, depende do tempo, horário, tanto do pai espiritual do membro, como também do convidado. Sempre que for possível, devemos inserir o convidado em um home group, para que tenha um bom ambiente para crescer espiritualmente, receber o amor. Não é necessário terminar o estudo 1 a 1 para inserir no home group. Então, estou fazendo 1 a 1, quero que o meu convidado vá para o home group. Eu paro 1 a 1? Não, acho que não. Eu continuo fazendo 1 a 1 e o convidado já pode estar participando do home group, até porque a reunião do home group para o convidado é uma vez só por semana. Entende? Então, e é só um horário, só aquele horário marcado da reunião. O estudo 1 a 1 ajuda a criar vínculos de amizade, e assim, gerar de forma natural fome e sede pela palavra e o amor dos verdadeiros pais. Deve ser realizado de forma bem natural, sem colocar pressão no convidado. Tudo tem que ser muito natural, sem forçar, sem ser chato, né? A gente precisa fazer isso com muita naturalidade, com muito amor. Aos poucos ele irá se expondo a palavra e abrindo sua mente e coração. O estudo 1 a 1 poderá ser realizado com mais de uma pessoa, mas com cada um em um horário diferente do outro. Lembra quando eu falei que às vezes cheguei a ter 12 pessoas? Então você pode fazer com mais de uma pessoa em um horário diferente um do outro. O investimento deve ser único em uma única pessoa por vez. Por isso já chama a própria, aqui a expressão, né, 1 a 1, já está falando, é 1 a 1. Não é 2 a 1, nem 1 a 3.
É 1 a 1. A qualidade deverá preceder a quantidade, né? Então, não é quantidade, mas sim qualidade. A qualidade de amor, a qualidade de atenção que eu invisto em uma única pessoa. Então, a qualidade, ela deve preceder a quantidade. Cuidado para não começar a estudar 1 a 1 com um número muito grande de pessoas ao mesmo tempo e depois não conseguir investir suficientemente em cada uma pessoa. Então, às vezes, eu quero ter 20 pessoas recebendo 1 a 1, mas eu não estou dando atenção, amor, de qualidade, um cuidado de qualidade em cada uma daquelas pessoas, entende? Então, por isso, devemos observar esse ponto. Como garantir uma boa integração? Nós estamos falando de uma boa integração de uma pessoa ao home group e à igreja local. Uma boa integração. Se a pessoa entrou na igreja através de um seminário, 1 a 1, ou pelo home group, ela deve receber um fonotivista. Ou seja, a pessoa foi lá no home group, ela participou de um seminário, terminou o seminário, terminou a reunião de home group, ela foi para a casa dela, dentro de 24 horas, alguém, o pai espiritual, algum irmão, tem que fazer um contato com aquela pessoa dentro de 24 horas. Por quê? Porque ela pode chegar em casa, alguém pode criticar, ela voltou de um seminário, ela voltou tão empolgada, ela soube que o Messias está na terra, ela está aquela empolgação para dar testemunho, e alguém fala assim, me dá o nome dessa igreja aí. Ele vai lá e pesquisa, olha, aqui está falando negatividade dessa igreja. Então, por isso, ela precisa receber uma visita, né? Um telefonema, ou a visita mesmo própria, né? Alguém vai lá e faz a visita e fortalece mais, não dá espaço para o inimigo, fortalece mais, entende? Então, para dar-lhe as boas-vindas à família e a marcação de uma visita pessoal, entende? Ir lá e visitar aquela pessoa que foi na reunião de home group ou saiu de um seminário ou terminou 1 a 1. Ainda na primeira semana, ela deve ser inserida no home group. Terminou o seminário, terminou 1 a 1, ela já precisa estar participando do home group para ser bem integrada. Se não estiver e começasse a ser cuidada e orientada pessoalmente por um membro mais velho. É por isso que nós já estamos falando aqui, olha, um membro mais velho, alguém mais experiente, alguém já celestial, precisa pegar e cuidar. Quando nós temos lá uma partida de futebol dentro de um campo, tem 11 jogadores desse lado, 11 jogadores desse lado. O que os 11 desse lado faz? Marcar os 11 desse lado. Os 11 desse lado estão preocupados em marcar os 11 desse lado. Então, nós também devemos ser os membros celestiais e devemos pegar um novo convidado para cuidar. Não é largar de pé, é cuidar. É por isso que não está entrando muitas pessoas ultimamente. Porque está faltando as pessoas para cuidar. Está faltando as pessoas para discipular. Está faltando os discipulador. Está faltando os trabalhadores do reino dos céus, entende? Então, nós precisamos cuidar bem da pessoa que veio assistir conferência, que veio assistir seminário, que veio para o seminário de 7 dias, que recebeu 1 a 1, que está no home group. Ela precisa de alguém cuidando, entende? Membros ativos e frutíferos foram conquistados porque as pessoas se interessaram por elas e cuidaram no início da vida de fé. Por que nós estamos aqui? Porque alguém cuidou da nossa vida de fé. Alguém fez o trabalho de missionário. Alguém fez o trabalho de pai espiritual. Alguém fez o trabalho de líderes de home group. Então, essa integração, ela é de suma importância. Os membros ativos e frutíferos foram conquistados porque foram convidados para almoçar ou fazer outra refeição nas casas dos líderes ou de outro membro mais maduro, mais antigo, e receberam visitas. Então, por que as pessoas nasceram espiritualmente? Por que se tornaram membros? Porque alguém disse, vou lá em casa almoçar, vou lá em casa jantar, fazia visitas, entende? Então, alguém se preocupou em cuidar. Membros ativos e frutíferos
foram conquistados. Por quê? As pessoas do home group da igreja se preocupavam com suas famílias, orando, jejuando por elas. Membros ativos e frutíferos foram conquistados porque sentiram que as pessoas demonstravam genuíno interesse por elas. Então é preciso demonstrar interesse. A gente não vai andar com quem não tem interesse pela gente, não é verdade? Você vai andar com quem interessa por você, com quem se preocupa por você. Então, se a gente mostrar isso para as pessoas, elas quererão vir para nós. Elas ficarão conosco. Quando as pessoas são amadas e valorizadas, suas mentes e seus corações se abrem para aquilo que temos a dizer. Então, a gente até quer que as pessoas nos escutem, não é verdade? Mas é preciso conquistar primeiro. É preciso investir amor primeiro para que elas possam nos escutar. Devemos acertar as necessidades reais das pessoas e ajudá-las elas com isso. Então, eu sempre tenho uma preocupação em descobrir uma necessidade que a pessoa tem. Eu quero convidar, mas é preciso descobrir a necessidade. Ah, lá ela está com um terreno que tem mato ainda. Vamos limpar o seu terreno? Eu te ajudo se você quiser. Vamos oferecer, né? Para ajudar a solucionar a necessidade da pessoa, assim nós vamos conquistar. Mais que somente transmitir as palavras de verdade, é preciso dar amor. Falamos da primeira função. Vamos para a segunda função. A segunda função é o pastoreio e a orientação. Pastoreio e orientação. Eu disse para vocês que o líder do home group é o verdadeiro pastor do home group. Como podemos cuidar bem de cada pessoa? Como nós podemos cuidar bem de cada convidado? Como garantir que a necessidade espiritual básica da pessoa serão supridas, seus questionamentos respondidos e o seu crescimento contínuo assegurado? Quem vai fazer isso? Cada líder de home group, cada pai espiritual, cada irmão. Entende? Uma das principais funções do pastor e missionário deve ser preparar os membros para que eles aprendam a cuidar pessoalmente uns dos outros e dos novos que vão chegando nas fileiras daqueles que vão preencher o Tchonelgu, que é o reino dos céus. Quem vai cuidar? Então é por isso que nós estamos aqui, realizando esse treinamento de líderes de home group bem-sucedidos. Entende? Nossos líderes de home group são verdadeiros heróis, pois são eles que cuidam das pessoas no dia a dia, formando uma grande equipe com os missionários e os pastores e demais líderes. E aí? Já decidiu ter um home group bem-sucedido e vitorioso? Já decidiu? Agora vai ganhar a vitória, né? Nós vamos ganhar a vitória, né? O líder não é obrigado a cuidar pessoalmente de todo mundo, cuidar de todos sozinho, pois ele com certeza não dará conta de tão grande tarefa. Sabe, eu leio essa parte agora, eu lembrei de uma passagem que Moisés, ele reclamou para o seu sogro. E ele disse, está difícil cuidar de 600.000 pessoas. E o sogro dele, o Jetro, né, disse, tá errado, Moisés. Pega 12 homens, separa em 12 grupos, coloca um líder acima de cada grupo, vai facilitar o teu trabalho. Então, o pastor, o missionário, se ele tentar cuidar de tudo sozinho, ele não vai dar conta. Entende? É por isso que nós precisamos delegar as funções de líderes de home group para os preciosos irmãos e irmãs que estão aqui agora já fazendo esse treinamento.
Então, na segunda função, esse pastoreio e orientação, como a pessoa deve ser bem cuidada através do home group, cada líder deve providenciar uma pessoa disposta que vai ajudar o novo membro nesse processo de integração e crescimento. Será o seu orientador. Agora, como orientador espiritual, cada membro tem que saber o que falar para o novo convidado. Não é tudo que a gente pode falar. É aos poucos. Lembra daquela papinha de arroz, aquela papinha de batata, entende? O cafezinho com leite, ainda o leitinho, uma papinha, que o novo convidado deve receber. E aos poucos a gente vai colocando uma comida um pouquinho mais forte. Então as outras pessoas do home group, elas se tornam auxiliar. E elas devem estar revestidas do mesmo espírito de amor. Então, quando todos no home group têm esse mesmo espírito de amor, e dá esse cuidado, e todos entendam a visão correta das prioridades de Deus, dos pais, da providência, assim elas ajudarão a manter esse padrão de cuidado integral. Mas todos têm que ter a mesma visão. Todos têm que estar mesmo ali, ó, focado, ter foco, né? Então nós temos que cuidar bem das pessoas que Deus nos dá, porque Ele nos pedirá contas por cada uma daquelas pessoas que um dia foi entregue aos nossos cuidados. É por isso que às vezes eu fico muito preocupado em matar alguém espiritualmente, que eu posso ter que prestar conta dessa pessoa, né? Então nós temos que estar preparados. Mas também não precisa ter medo, né? Então, porque foi na revista falou isso, agora que eu tenho que prestar conta a Deus, eu não vou dar testemunho. Não, eu estou aqui para cuidar bem agora, não é? Eu vou me encorajar, vou cuidar bem. O cuidado pessoal de todos os membros do home group é uma das condições para o nosso crescimento futuro. Quer que a igreja cresça, querido? Você quer que o reino dos céus se realize? Seja um agente do céu. Seja um desses que vai cuidar com compromisso. Se formos sinceros e absolutos no pouco, Deus nos concederá o muito, né? Porque quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Quem não ama o pouco, não ama muito. É por isso que eu tenho que amar um filho espiritual primeiro, para depois amar 3, 12, até chegar a 430, não é? Então, o coraçãozão precisa crescer. Precisa crescer. Por isso que nós temos que ser fiel no cuidado com o pouco. Tá bom? Outras considerações sobre a orientação a um. A orientação a um é uma prioridade crucial. Então, nós temos, depois deste manual do Home Group, nós podemos estudar o manual Orientação a um. Só que o estudo do manual Orientação nós podemos até estudar. Só que aplicar é diferente. É totalmente diferente. Porque você vai estudar e aplicar com uma única pessoa. A gente pode fazer um treinamento com uma pessoa e depois expandir, entende? Então, isso é crucial, cuidar um por um. Ética e estratégica para o desenvolvimento da igreja como um todo. A finalidade da orientação a um é os dois envolvidos se tornarem melhores pessoas e crescerem na vida de fé. Por isso já está dizendo, se tornar melhores pessoas e crescer na vida de fé através da orientação a um. Para cuidar bem, é bom estar no mesmo home group, juntos, especialmente nos estágios iniciais. E juntos crescer, servindo a Deus, a Deus Pais e ao próximo. Essa orientação a um, ela pode começar com o líder do home group e o vice-líder. O líder orientando o vice-líder. Ela pode começar com o missionário e o líder do home group, ou com o pastor e o missionário. O pastor da orientação a um para o missionário da orientação a um para o líder do home group, o líder do home group da orientação a um para o vice-líder, e ele dá para o segundo vice-líder até chegar
no convidado, entende? Então, todo mundo sendo bem cuidado. Assim, todo mundo vai ter um escudo espiritual. O pastor é o escudo espiritual do missionário. O missionário é o escudo espiritual do líder do home group. O líder do home group é o escudo espiritual do vice-líder. Assim sucessivamente. Na igreja, como há um, todos vão ser bem cuidados. Ninguém fica desprotegido. Entende? A orientação a um é diferente de acompanhar, pois orientar é mais pessoal, mais direto e produz resultados mais eficazes e duradouros. Devemos orar regularmente pelas pessoas que orientamos. Entende? Novos membros precisam ter fome e sede da palavra e amor de Deus e precisa igualmente encontrar em nós canais competentes por onde flui a vida e o amor e a palavra de Deus para alimentá-los. Então, nós somos esse canal do amor dos pais celestiais, dos pais, nós somos a ponte para ligar as pessoas ao reino dos céus. Então, vamos ter esse compromisso. Chegamos à terceira função. A terceira função está falando da verdadeira unidade. Então, nós vamos falar um pouco do purê de batata. A verdadeira comunhão acontece em um contexto onde os membros estão buscando intimidade com Deus e relacionamentos sadios uns com os outros. Tem um livro, né? Já que nós temos, ainda não foi produzido em grande escala, talvez não foi impresso ainda, chamado Vaso Amoroso, fazendo do seu home group um vaso amoroso. Começa a pensar no recipiente amoroso, no vaso amoroso. Tu está inserido no vaso amoroso. Começa a pensar na abelha.